Olá, eu sou Raíza Rídia. E eu sou Priscila Ipirajá e está dando início hoje mais um episódio do nosso podcast As Sócias, gravado aqui no estúdio Luminous Play, com edição e criação do Éder Machado. E hoje nosso episódio está super especial. Nós estamos recebendo o Soares, ele que é presidente do Grupo Soares e também do ICIP, que ele vai explicar um pouquinho pra gente. Ele é multiempresário e vai contar um pouquinho de cada empresa pra gente. Seja muito bem-vindo, Soares. Muito bem-vindo, Soares. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Prazer é todo meu, agradeço a oportunidade de estar com vocês e contar um pouco da minha história. Eu quero dizer que eu adorei o nosso mimo. Vou mostrar, amiga. Olha que Vamos. legal. Já chegou Tal chegando. hora, eu acho que eu já trouxe vou aqui. apresentar o programa de boné hoje, É. que meu cabelo tá tão sujo. Vamos Não é fazer, uma vamos coisa ficar assim, eu acho. Vamos, não é uma coisa diferente, né? Você dizer que tá. Pode. Não, tá maravilhoso. Aqui já estamos fazendo a propaganda do Grupo Soares. Mas vamos lá, Soares, fala um pouquinho pra gente das suas empresas. Bem, eu sou natural de Itapipoca, tenho formação em engenharia, que envolve a parte civil, elétrica, mecânica e segurança do trabalho. Também engenharia de produção, clínica hospitalar, MBA em construção sustentável, tenho engenharia diagnóstica e de prevenção e combate a incêndio. E as empresas, elas iniciaram com a Soares Engenharia, que é uma construtora, ela é especializada em atendimento a residências, comércio, condomínios. E dentro dessa construtora, além de reformas, ampliações e construção, a gente também realiza perícias, laudos, avaliações, consultoria, treinamento. E depois que surgiu a Soares Engenharia, a gente foi se desenvolvendo, amadurecendo, crescendo também no setor condominial e houve a necessidade de expandir para outros segmentos. E aí foi criado também o ICIP, que é o Instituto Cearense de Inspeção e Manutenção Predial, o qual eu sou presidente. Depois teve aí a Soares Imóveis, teve também a Soares da Hotelaria, que é a Soares Praia Hotel. Depois veio o Instituto Soares e hoje a gente tem a SOAR, que é o Grupo SOAR, que está envolvendo todas as outras empresas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu gosto sempre de começar pelo início, literalmente. Como que é você, enquanto engenheiro civil, hoje ser um multiempresário e lidar com tantas empresas tal hora do mesmo segmento? Tal hora porque, enfim, como é o nome? A pousada faz parte de um tipo de empreendimento, mas tem também a engenharia, tem também um ensino que tal hora... o aquapark. E tal hora o ensino também, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. A consultoria, por exemplo. Certo. Bem, é muito gratificante, né? Até mesmo porque eu vim assim de baixo, né? Eu comecei em Sobral, saí de Itapipoca, fui morar em Sobral, onde eu fiz faculdade. E para poder me manter, eu era caixa da Pag Mendes. Aí depois eu fui ser estagiário da Grendene Calçados, depois fui contratado, depois fui para a Votorantim Cimentos, até chegar onde eu estou. Então houve assim, degrau por degrau, para que realmente me desse esse conhecimento, essas habilidades, como também sempre estudando bastante, porque é importante a gente fazer o básico bem feito. E depois que você faz o básico bem feito, tudo que vem é consequência da sua boa base. Então hoje, todos os segmentos eles estão interligados, né? Seja a área da construtora com a área educacional, como também a construtora, ela fala de imóveis, então veio a imobiliária. Se veio a imobiliária, depois surgiu a necessidade também de investimentos na beira-mar e no Porto das Dunas, com flats para locação. E hoje a gente está, agora em dezembro, inaugurando a nossa primeira pousada na Praia da Baleia, onde a gente já tem um terreno lá, que, se Deus quiser, futuramente será construído o nosso hotel, como também nessa área de lazer, né, trazendo também aí a parte de hospedagem. A gente está construindo hoje um aquapark na cidade de Itapipoca, porque aí vai unir não somente a área de lazer, mas também possibilitar que o cliente ele já se hospede também no próprio local e assim curta a semana, o final de semana e dentre outros momentos com a família. Perfeito. Soares, a sua carreira no ramo da construção, começou esse amor, né, por esse ramo, na época que você começou a trabalhar no Grupo Votorantim?
Não, quando eu comecei a trabalhar no Grupo Votorantim, eu ainda era formado na área de elétrica e mecânica. E tinha engenharia de produção também. Só que eu vi que para crescer era preciso adquirir outros conhecimentos. E aí foi que eu pensei em cursar engenharia civil. Então, eu alinhei. No tempo eu fazia na UVA, a Universidade Estadual lá de Sobral. E aí eu levava o estudo junto ao trabalho. Eu trabalhava de madrugada na Votorantim Cimentos para poder de manhã estar livre e à tarde para eu poder cursar a faculdade. E quando eu saía da faculdade à tarde, por volta de 4h30, 5 horas, era o período que eu tinha para dormir até as 10h30 da noite, 22h30. Então, depois de 2 anos levando assim os estudos junto com o trabalho, e eu percebia que eu não estava me dedicando 100% para poder ter uma melhor eficácia, né, futuramente como profissional, eu decidi tentar o UFC aqui em Fortaleza. Foi quando eu passei, e aí eu disse assim, não, nada é por acaso. Agora eu vou embora, eu vou ver aqui como eu saio da empresa. Aí recebi o seguro-desemprego e vim. Só tinha certo aqui em Fortaleza a matrícula na UFC. Aí eu comecei tudo de novo. Perfeito. Como todo bom empreendedor, a cabeça do Soares é a 1000 e funciona de uma forma assim que a gente com certeza vai sair daqui com vários insights. Um deles, eu quero que você fale sobre o Instituto Cearense de Inspeção e Manutenção Predial, o INSIP, do qual você é presidente e fundador, não é isso? Isso. Como que foi a ideia de fundar esse instituto? Bem, o que acontece é o seguinte, a gente precisa entender como o cliente vê o nosso negócio, mas é preciso também a gente ensinar a ele comprar. A gente coloca um produto no mercado, mas nem sempre se pergunta, será que o cliente está reconhecendo o valor do meu produto? Será que ele sabe comprar esse produto? Excelente. E aí dentro da construção civil eu vejo muito que as pessoas já julgam que contratar um engenheiro é caro. Então acabam não realizando engenharia com engenheiro, mas sim com um profissional, pessoa física, um pedreiro, um servente, um eletricista e assim por diante. Aí foi na hora que eu identifiquei a necessidade de ensinar o meu cliente a comprar. E aí eu juntei com outros engenheiros, formando uma equipe multidisciplinar, profissionais da arquitetura, engenharia elétrica, mecânica, civil e assim por diante, e montamos o INSIP, que é o Instituto Cearense de Inspeção e Manutenção Predial, cujo objetivo é ensinar os nossos síndicos, gestores condominiais, como resolver as suas principais dores, seja em relação à parte elétrica, elevadores, construção e assim por diante. Então, uma vez por mês, o INSIP realiza palestras, cujo objetivo são empresas administradoras de condomínio, gestores, síndicos e demais interessados, para poder ensinar como eles podem melhorar melhor ainda a sua gestão. Então, foi esse o objetivo do INSIP. Perfeito. Muito bacana. Soares, e hoje em dia, cada vez mais a sustentabilidade no ramo da construção está crescendo. Como é que você vê isso hoje no Brasil, né? Quais são os principais desafios? Bem, o principal desafio hoje é conscientizar as pessoas, né, o nosso cliente, que essa sustentabilidade tem que acontecer para garantir as futuras gerações, né? E aí, muitas vezes, quando a gente executa uma obra que ela tem itens de sustentabilidade, com certificação, nem sempre o cliente quer pagar por isso. Sim. Então, ele quer coletar benefícios, ele quer reduzir os seus custos e, dentre outras coisas, que permitam realmente ter uma edificação mais barata, mas na hora de investir, nem sempre o cliente está preparado para poder pagar o que está sendo cobrado. Então, é uma questão que eu acredito que tem que, primeiro, ensinar a importância dessa sustentabilidade diante da sociedade para depois implementar. Perfeito. Você também é professor universitário de graduação e pós-graduação, não é isso? Isso. Como que funciona, para quem que você dá aula? Bem, na parte de graduação, acontece nas faculdades, né, onde eu passei aí 3 anos, tanto na Faculdade Estácio quanto Farias Brito, e depois não deu mais para conciliar com a construtora.
Chegou momentos que eu tinha 12 disciplinas, onde algumas disciplinas tinham 2 a 3 turmas. É mesmo? Como e é que assim concilia eu com, tinha que com todas essas realmente empresas administrar o meu tempo, né? Que eu acredito que a nossa produção ela está muito relacionada a como você administra e lidera as pessoas que podem ali lhe ajudar, já que o verdadeiro líder é aquele que forma novos líderes, né? Então, eu trabalhava muito essa questão do tempo para poder administrar tudo isso. E aí, hoje, eu estou dando aula mais na parte de pós-graduação em 2 instituições aqui em Fortaleza. Uma delas é o INBEC. E, fora o INBEC, eu sou professor também do próprio Instituto Soares, que é o nosso instituto educacional, onde hoje nós temos o primeiro curso do Brasil chamado Síndico Executivo, cujo objetivo é formar empresários condominiais, através de módulos com duração de 10 meses, onde acontecem um módulo a cada mês, dia de sexta e sábado integral. E assim lá eu consigo, além de gerenciar, eu tenho 2 disciplinas, que é a parte de manutenção e conservação de edificações, e a outra que é a inspeção predial, que eu sou professor. Esse curso que você dá, né, é uma extensão, esse curso que é unânime no país, ele é uma extensão do seu trabalho de consultoria? Ou foi algo criado na instituição que você levou para o seu instituto? O instituto é o seguinte, dentro da Soares Engenharia, eu já ministrava cursos. Hoje nós temos a lei de inspeção predial 9913 de 2012, que foi sancionada em 2015, com o colapso de uma varanda em março, dia 2 de março de 2015, no edifício Versalhes. E aí o que acontece? Eu comecei a ministrar curso pela própria Soares Engenharia, seja na área de engenharia e assim por diante. E aí eu identifiquei que estava na hora desses cursos saírem da construtora e ter o meu próprio instituto educacional. Perfeito. Aí eu comecei o Instituto Soares, com o curso de síndico executivo, mas também a gente ministra curso na área de engenharia e segurança do trabalho. Perfeito. Soares, a gente viu também que você tem uma vasta experiência internacional, né? Como é que você trouxe esses aprendizados para o Brasil? Como é que você está utilizando? Certo. Conta um pouquinho para a gente. O que acontece? O diferencial, né, que teve. Sim. Eu tenho um duplo diploma, eu fiz 5 anos na UFC e 1 ano na Universidade de Burgos, na Espanha. E aí, quando eu fui à Espanha, eu foquei em realizar disciplinas que não tinha aqui no Brasil, né? Na minha grade. Por exemplo, eficiência energética, ferrovia, aeroportos e dentre outras, para realmente valer a pena aquele 1 ano que eu estava me dedicando ali na Espanha. E tudo que aparecesse em relação à minha área lá, palestra, seminário, um concurso para disputar na área de engenharia, eu buscava participar. Aí foi quando teve uma premiação, um concurso da BASF, em 2012, eu fui concorrer, e eu fiquei entre os 10 melhores trabalhos em relação à reabilitação de uma igreja lá, que já tinha mais de 350 anos. Eita. Então, ali naquele momento, me despertou uma área que realmente existe uma grande lacuna de profissionais em atender a esse mercado, que é a parte de recuperação e reforço estrutural. E ali eu comecei a me dedicar e trouxe para o Brasil técnicas, e até hoje eu trabalho nessa área de reabilitação das estruturas. E quando foi agora, no meio do ano, em julho de 2024, eu participei de um curso na Universidade de Porto, em Portugal, que trata justamente isso, a reabilitação das edificações. Porque a gente vê muito aqui no Brasil, você tem um patrimônio histórico, não, faz a demolição. Sim. Então lá não tem essa cultura, não, vamos conservar a fachada. Sim. E realmente ver como a gente mantém esse patrimônio histórico. Então esse curso é justamente manter a fachada, faz a demolição da área interna daquela edificação e depois grampear aquela fachada, conservando e adequando a edificação às normas vigentes.
você também tem um projeto para jovens engenheiros, não é isso? Para orientá-los, saber para onde ele deve trilhar ou não. Fala um pouquinho desse projeto também, porque eu sinto, eu conheci alguns poucos engenheiros e eles têm sempre o mesmo problema. Que o mercado está ruim. Sim. É porque não está tendo emprego. Mas eu não sei, eu acho que também falta muita orientação. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que você é um exemplo puríssimo disso. Obrigado. Você está na engenharia civil, mas olha só o tanto que você já construiu, né? Então, conta um pouquinho desse projeto para jovens engenheiros, por exemplo. Bem, é a mentoria empresarial na área da engenharia, onde você, recém-formado ou já formado, está precisando de uma orientação de como você alavanca o seu negócio ou monta a sua própria empresa. Então, a gente vem com todo esse conhecimento realmente prático e também teórico, e nós vamos entender qual a sua principal dor. O que ele já tentou que não conseguiu ter o resultado esperado, ou o que ele ainda não fez para dar o seu pontapé inicial. Então, através dessa mentoria, a gente consegue identificar, mapear aonde ele quer chegar e o que é preciso para que realmente ele alcance o objetivo proposto. Além dessa mentoria ligada à parte da engenharia, eu tenho a mentoria condominial, que eu levo essa consultoria para gestores de edificações e eles vão entender como melhor gerenciar o condomínio na área da engenharia. É um modelo de negócio muito, eu não sei se específico ou se serve para outras áreas. Servem para outras áreas também, porque eu já estou de olho, amiga. Eu já quero aprender um pouquinho. Serve. O empresário ele tem que entender que, indiferente qual o segmento de atuação, os problemas são os mesmos. Sim. Seja relacionado a orçamento, a pessoas, administração de tempo, enfim. A vida do empresário ela é igual a todos os outros empresários. A gente só precisa entender qual a nossa fase naquele momento, né? Se é no início, se já tem uma empresa já sólida no mercado. E assim a gente trabalhar as nossas dores. Mas essa forma de negócio, ela serve para qualquer segmento. E isso é tão certo, porque às vezes a tua dor é igual a do Soares, que pode ser em determinado momento também igual a minha, embora as nossas áreas sejam diferentes, né? O Soares faz parte da CDL Jovem, para quem não sabe também, não é isso? Isso. A gente também, e lá, por exemplo, a gente vê muito isso. Eu tenho um tamanho, você tem outro, já está em outro patamar, mas às vezes eu sinto a mesma dor. Às vezes você também, e como o Soares falou, em determinado momento, ou circunstância ou situação, é a mesma dor e é diferente, enfim. É porque a pessoa se especializou naquela área e não como gestor. Então, quem vai empreender tem duas demandas diferentes, tem que saber conciliar bem, né? Isso, Soares? Isso. O que a gente precisa entender é que a área técnica ela é importante, mas você precisa saber como gerenciar essa área técnica. E assim, eu vim de uma escola que eu acredito que foi uma das melhores escolas de empreendedores, que é a rua. Eu fui camelô. Então, assim, lá em Itapoca, aos 13 anos, o meu pai já me colocava para ajudar, né? Ele era um grande comerciante, tinha uma sapataria. E na frente do comércio dele, ele colocou uma banca de chinela para eu poder tomar de conta junto de um adulto, né? Para que as pessoas não me roubassem. Então, aos 13 anos, eu já comecei a ter a responsabilidade de gerenciar uma banca de chinela, que tinha calçado também, e dentre outros itens. E ali comecei a já desenvolver aquela responsabilidade. Não somente em saber como vender, mas também como gerenciar, tá certo? E um timbre também comercial, né? O empresário, ele tem, eu sempre falo isso na minha empresa ou aonde eu chego. Eu tenho que ser o principal vendedor da minha empresa. Eu tenho que ser o melhor vendedor da minha empresa. E aí, eu me preocupando nisso, o que é que acontece? Tem até um ditado que fala, né? O cliente é a principal pessoa para o empresário. Eu já entendo assim. Eu entendo que a principal pessoa para o empresário é o colaborador, é o funcionário. Só que eu tenho que treinar e mostrar ao meu funcionário que o cliente é a principal pessoa para ele.
Então, se eu tenho o meu colaborador, o meu funcionário como principal Aliado. pessoa, né, para a empresa, ele entendendo que ele tem que ter também a consciência que o cliente é a principal pessoa para ele, já que ele está de frente, eu acredito que a gente consegue aí dominar melhor a área do empreendedorismo. Tá entendendo? Soares, você, como multiempresário, você atua em vários ramos diferentes, né? Um vai interligado ao outro. Mas você falou agora de pessoas. Como é que você faz para poder lidar com esses colaboradores de diversos nichos? Certo. O que acontece? Primeiro, treinamento. Na minha construtora, a Soares Engenharia, por exemplo, todos os engenheiros e alguns colaboradores, pedreiro, eletricista, eles sabem fazer vídeos para apresentar como está o seu dia a dia. Então, nesse momento, se eu estou aqui com vocês e as obras estão trabalhando, funcionando de forma tranquila, eu preciso, no final do dia, saber o que é que aconteceu. Então, aquele responsável pelaquela obra, hoje a gente tem mais de 10 obras funcionando, quando eles chegam, ele fala, está na obra, fulano, belcrano, e assim por diante. Quando é meio-dia, ele faz um vídeo mostrando o que é que foi feito pela manhã. No final da tarde, 4h30, já faz outro vídeo mostrando o que é que fez e mostrando que a obra está ficando limpa. Para quê? Como a gente atende condomínio, o meu cliente ele precisa também estar dentro da obra de forma online. Então, a partir do momento que eu faço a criação de vídeos através dos próprios funcionários e mando para o meu cliente, e como também passo uma vez por dia nas obras para poder checar, avaliar, eu faço o vídeo também me apresentando, mostrando que eu, como principal vendedor, estou dentro do negócio. Isso passa, assim, uma garantia melhor para o cliente, uma credibilidade. Ele acompanha que realmente o que ele pagou está sendo colocado em prática. Seja a mão de obra especializada, como também os materiais. E aí, além desse treinamento, eu procuro estar também cercado de pessoas boas, pessoas que realmente me garantam foco no resultado. E sempre eu digo, missão dada é missão cumprida. Mas para que todo esse resultado aconteça como eu espero, eu preciso antes ensinar, assim como eu me preocupo em ensinar o meu cliente a comprar, eu tenho que ensinar os meus colaboradores, funcionários, a vender o que eles estão fazendo. E assim eu preparo não somente para a minha empresa, mas os preparo para a vida. Perfeito. Uau, muito bom, viu? Aplausos, né? Preparo para a vida, é verdade. Muito bom. Soares, quem souber aproveitar, né, Soares? Com toda certeza. Porque tem colaborador que diz, vixe, lá vem, mais coisa para fazer. Até reclama às vezes, né? Mas aí, aquele colaborador, diante de todas as oportunidades que a gente está repassando, se ele também não souber aproveitar, eu não posso perder tempo com ele. Aí ele não faz mais parte do clube. Certíssimo. Tá entendendo? Então a gente precisa entender até onde o outro está disposto a caminhar de mãos dadas com você. Sim. Se está de acordo com a sua missão, né? É feita a revisão. Respondeu. Ok, está preparado. Porque eu também faço uma avaliação. Depois de eu ensinar o que realmente é para ser, agora eu quero ver. E muitas vezes, mesmo falando que aprendeu, não aprendeu. Aí volta de novo, vamos treinar de novo. Aí ele coloca em prática. Se durante um intervalo de tempo ali, de meses ou dias, ele não realmente corresponder com as expectativas, aí infelizmente é chamado para poder sair. Sim. Tem que estar muito alinhado com a missão da empresa. Valores com também. seus princípios, né? Soares, a sustentabilidade, a palavra sustentabilidade, hoje é uma palavra de ordem em vários segmentos, né, empresariais, principalmente da construção civil, imobiliário. Como que você é bastante atuante, né, com a sustentabilidade em si, nos seus empreendimentos? Inclusive, eu tenho um MBA em construção sustentável, que fiz em 2009, logo quando eu cheguei a Fortaleza. Como que você enxerga a implementação ainda da sustentabilidade nos empreendimentos e dentro da construção civil, e quais são os desafios ainda que você enxerga? Bem, eu enxergo que não estão fazendo a base bem feita. Por exemplo, como é que eu vou implantar uma ferramenta de sustentabilidade
ou uma ferramenta de qualidade como a ISO 9001 se eu não apliquei nem o básico dentro da minha empresa. Então, quando eu falo básico, poderia ser até a implementação do 5S. E o 5S precisa ser compreendido por quem está sendo ali orientado. Baseado nisso, já que o 5S trata de 5 palavras japonesas, né, seiri e dentre outras, fica difícil para o colaborador da construção civil entender aquela ferramenta. Diante disso, eu criei a minha própria ferramenta, que se chama De Olho na Construção. Então, qual o objetivo do De Olho? Mudar a cultura das pessoas em relação a ter um ambiente limpo, organizado e de forma a manter todos os outros sensos. Então, o 5S, ele fala sobre isso. Mas para que o meu colaborador ele entenda de forma mais eficaz, o De Olho significa o quê? D de descarte. Aí, L de limpeza, O de organização, H de higiene e o último O, ordem mantida na construção. Então, a partir do momento que eu venho com palavras em português, fica mais fácil dele compreender. Sim. Através disso, depois de eu implementar a ferramenta básica para que realmente ele se adeque a um ambiente organizado, limpo, identificado e assim por diante, ele começa a entender a importância da ferramenta. O quanto essa ferramenta trouxe produtividade a ele. Um exemplo, às vezes o cara está ali no ambiente da construção e está inchada, misturada com alavanca, com alicate, todo mundo. Se ele encontra tudo na prateleira identificada, é mais fácil de encontrar. Do mesmo jeito, quando ele retornar, colocar no mesmo local, é mais fácil de ajudar uma outra pessoa. Além da manutenção ficar visível. Olha, isso aqui está quebrado, já bota para conserto, ou então descarta. Então, o primeiro que eu vejo é o seguinte: quer implementar uma ferramenta de sustentabilidade ou qualquer outra, trabalha a base. Muda primeiro a cultura das pessoas. Mostra que realmente a ferramenta ela faz parte do processo, que vai auxiliar. É por isso que, às vezes, o colaborador diz: eu já coloquei isso em prática, nunca deu certo. Eu já implantei isso num outro local, nunca deu certo. Isso aí é só perca de tempo. Espera aí, como é que foi construído isso? Então, além dessa construção, na sua própria implantação, a gente criar uma delegacia de cargos. Tira o cara da serralheria, tu vai ser o monitor do De Olho. Tira da pintura, tu vai ser o delegado do De Olho. Tira alguém da gestão, tu vai ser o consultor do De Olho. E assim, cada representante vai conseguir colocar uma sementinha nos outros setores. Tá entendendo? Perfeito. Você tem também um projeto muito interessante dentro da sua empresa. Projeto não, é a forma de trabalhar, que é desperdício zero. É assim que você chama? É. Como que funciona? Explica, que eu também achei bem interessante. Olha, hoje nós temos um estoque zero dentro da construtora, por eu não ter nenhum depósito para guardar nada. Depósito eu até tenho, mas eu alugo. Então o depósito ele tá ali para poder eu gerar recursos, né? Dinheiro. Como eu atendo condomínio, os próprios insumos, as ferramentas que eu irei utilizar naquele condomínio, fica guardado no próprio condomínio. Então, faz parte do contrato o gestor disponibilizar um local seguro que a gente possa utilizar para guardar o material e as nossas coisas. Quando termina aquela obra, eu pego parte daquela obra em relação ao que sobrou, se por acaso, destina a um outro local que está em pleno funcionamento. E assim a gente vai gerenciando esses recursos, tá entendendo? E evitando outros custos, né, Soares? Evitando outros custos. E aí o que é que acontece? Chega um momento que eu estou com 10 pás, eu estou com 8 carrinhos de mão e não está precisando naquele momento. O que é que eu faço? Chamo ali os colaboradores, vendo abaixo de 50% do que eu comprei. Por exemplo, um carrinho de mão foi 400. Ó, pessoal, alguém que quer esse carrinho de mão aqui, paga só 150. Ele ainda está em boas condições de uso. E ali eu começo a reduzir e não gerar necessidade de ter um ambiente para poder guardar. Com isso, os equipamentos sempre estão em bons estado de conservação, estão novos. Afinal de contas, a obra já pagou o uso daquela ferramenta. Então é dessa forma que eu trabalho.
Aí estamos recebendo insights valiosos no Com ramo toda da certeza. construção, né? E que servem para vários outros âmbitos empresariais. Às vezes a pessoa pensa que reduzir custo é guardar o material, Isso. mas como ele está explicando, pelo contrário, né? É descartar o que não está não está precisando no momento, não é isso? E ainda gera uma receita, ainda economiza com compra de produto, né? A gente, quando vai fazer uma obra pequena em casa, a gente gasta muita coisa. Imagine quem trabalha diretamente com a construção civil. Eu até levo essa frase para toda a equipe. Ambiente limpo não é o que mais se limpa, mas o que menos se suja. Então, se eu tenho uma obra limpa, organizada, eu não vou ter tanto trabalho em relação à obra que eu tenho ali vários materiais desnecessários, não identificados, que acaba gerando um tempo maior na sua utilização. Soares, e qual é o seu maior orgulho profissional e por quê? Olha, eu acredito que tá vendo o seu nome nas placas, né, na frente de uma edificação, isso é muito gratificante. E desafios? Qual o maior desafio dentro da construção civil ou dentro da área do âmbito educacional? Bem, o desafio, eu entendo que sempre melhorar as condições de trabalho do operacional, né, das pessoas, como também identificar maneiras de melhor produzir, sem ter que utilizar tanto a força, né? Já que na construção civil, devido aos impactos, ao retirar uma cerâmica, ao retirar um reboco, isso acaba interferindo até na própria qualidade do colaborador, né, do funcionário. Então, eu acho que o maior desafio é minimizar esses riscos à integridade física dos colaboradores. Você lida diretamente com pessoas, seja na construção civil, na área educacional. Você acha, ou pelo menos no início, achou difícil esse trato constante com essas pessoas? Ou não? É algo que para o Soares flui normalmente? Olha, é muito tranquilo, porque assim, o que se combina não sai caro. Então, quando eu vou iniciar uma obra, eu trabalho como se eu estivesse dentro de um avião. Toda obra, antes de iniciar, porque também eu levo essa frase, o que começa errado, termina errado. O que começa certo, tem grande possibilidade de terminar certo. Então, eu faço uma reunião com as pessoas, todos os colaboradores que ali estão, convido até o síndico a participar desse momento, e ali eu explico como vai ser a obra. Falo que não é permitido chegar com bafo de bebida, se chegar à volta, se repetir, está demitido. Falo que não é aceitável uso de som alto e tal, a não ser no seu local, né, demarcado ali onde ele vai repousar de forma com qualidade, que ele use o celular num volume mais adequado para não interferir também aos usuários do condomínio. Então, eu cito como funcionam as normas e regras da construtora. E a partir do momento que cada um entende e recapitula toda vez que vai iniciar uma obra, eu tenho facilidade em lembrar isso depois. Não falo nem a palavra cobrar. Eu chego e falo, deixa eu só te lembrar, lembra que isso não pode? Lembra que isso aqui deve ser desse jeito? Lembra que antes de ir para casa tem que deixar limpo e organizado? Pronto. Então, a partir do momento que eu lembro e não cobro, eu consigo trazer isso para mim, tá entendendo? Para a empresa. Então, eu trabalho muito dessa forma. A partir do momento que eu falei uma vez, errou, e ele volta a errar, se ele erra uma vez, foi culpa dele. Se ele erra pela segunda vez, aí a culpa é minha. Na terceira, ele está fora. E isso acaba servindo como modelo para os outros que estão ali vendo. E entende, ou a gente muda e se adequa ao ambiente de trabalho, e não o ambiente de trabalho se adequa a cada um da gente, ou a gente cai fora. Perfeito. Importante. Soares, e o que é que você vê, você como especialista nesse ramo da construção, como principais tendências que vem agora para 2025? Bem, na construção civil, eu acredito que a automatização, né, o uso da inteligência artificial, o uso de equipamentos automotivos também para poder melhorar a produtividade da obra, sem ter tanta interferência das pessoas. Porque
porque a gente está passando por uma dificuldade também, não somente na construção civil, mas em outros segmentos, que é a escassez da mão de obra. Tá certo? E essa mão de obra está difícil, principalmente quando ela é qualificada. Se eu tenho uma mão de obra e eu treino, ok, eu consigo chegar onde eu quero. Mas hoje até a própria mão de obra está difícil para eu poder treinar. Então eu acredito que a tendência é essa: automatizar, utilizar inteligência artificial, utilizar robôs e assim por diante. E pode ir. Pode ir, amiga. porque a gente É tem muita tantas coisa, coisas para muitos falar desse insights. ramo, né? Esse mercado da construção também é um mercado que ele lida muito com os sonhos da sociedade, né? Como é que você consegue aplicar isso nos seus empreendimentos? Bem, primeiro é identificar o que realmente o cliente quer. Às vezes o cliente compra uma piaba e quer comer um camarão. Então, eu tenho que mostrar que aquela piabinha é o que ele vai receber. Então, o que é que eu faço? Eu chego para lhe atender. Primeiro, eu cobro a visita. Então, aquela visita, ela tem um valor. Ela tem a minha consultoria. Eu não estou apenas te passando o orçamento. Eu estou entrando, me conectando com o meu cliente para poder analisar o que realmente ele quer e dar a minha consultoria, sugestões naquele momento que talvez o que ele quer executar ou seja o correto ou o incorreto. Então, ali eu estou contribuindo para a melhoria do processo. O orçamento é uma consequência. Sim. Então, eu já começo cobrando a minha visita. Depois daquela visita, a gente vai identificar se naquele momento ele precisa uma consultoria, continuar com a consultoria, ou realmente precisa executar já aquela obra, antes de realizar qualquer ensaio. Porque o cliente, na construção, ele quer, por exemplo, uma obra de fachada. Me dá 3 orçamentos para trocar a fachada. Beleza. Quem te disse que é para trocar a fachada? Não é porque eu vi um revestimento caindo. E será que é total? Não é parcial? Então, eu ensino naquela visita que primeiro ele tem que contratar uma consultoria. Naquela consultoria, eu vou escutar e analisar o que realmente está acontecendo naquela fachada. E vou orientar a fazer alguns ensaios para não somente trocar o revestimento cerâmico, mas talvez até trocar todo o reboco que está por trás daquele revestimento cerâmico. Talvez o reboco, pelo intervalo de tempo existente naquela fachada, não esteja mais em condições de garantir uma correta aderência. Então, dentro disso, eu faço um vídeo, né? Eu faço um contrato todo detalhado e quando eu vou entregar o contrato, ou eu mando o contrato, grande parte eu faço um vídeo. Quando eu sinto que o cliente ali, ele mostra uma insegurança na compreensão do serviço. Aí eu pego o celular, posso gravar um vídeo aqui contigo para formalizar? Olá, pessoal, hoje, 19 de novembro de 2024, estou com o meu cliente, fulano de tal, e quero deixar bem claro que o serviço a ser executado aqui é isso. E encaminho para ele. Como também, quando eu começo o serviço, eu sempre executo a filmagem do que está acontecendo. Para na hora que acontecer uma situação de dúvida, eu mostro, lembra quando a gente assinou o contrato? Esse é o vídeo do combinado. Lembra que durante o meu primeiro dia de obra, eu fiz um vídeo mostrando o que é que eu ia fazer? Então, nós temos essas 2 provas, né, esses 2 vídeos, mostrando o que realmente a gente vendeu. Então, eu vejo que dessa forma, além de eu me resguardar, eu resguardo o meu cliente diante o que ele está pagando e assim a gente minimiza alguns transtornos. Excelente. Eu gostei dessa ideia de gravar o Com vídeo. certeza. Soares, só voltando um pouquinho para a automação, que me remeteu às redes sociais, que são ferramentas que eu gosto muito, particularmente Você porque... domina, modéstia à parte. Como que você vê a importância das redes sociais hoje para o teu trabalho, principalmente também para o teu trabalho de consultoria, que é algo que você precisa muito de divulgação, né? Bem, nos meus negócios eu mostro muito a minha cara, né? Às vezes a pessoa, eu vou criar um avatar e tal. Não, o cliente precisa entender que eu sou o produto. Então, quando você diz, eu quero contratar um serviço de engenharia e eu estou contratando o Soares, ele quer ver o Soares. Ele quer ver o Soares dentro da obra. Ele não contratou um serviço para não ver o próprio dono da empresa de forma
ausente. Então, os meus vídeos eu mesmo gravo, tá? Hoje eu não tenho empresa de marketing. Desde o início da fundação do grupo, eu mesmo faço os meus vídeos, fui atrás de aprender a fazer corte. Ah, Soares, tu não perde tempo com isso? Depende do que é perca de tempo para você. A partir do momento que eu estou vendendo o meu próprio negócio e mostrando, 1 minuto ali é investimento com e não toda perca certeza. de tempo. Existem momentos que realmente eu preciso de uma equipe para fazer, dependendo do que eu quero apresentar, mas a maior parte da divulgação é feita por mim mesmo. E aí, naquele momento, eu procuro ser bem prático e didático diante do que eu estou querendo apresentar ali ao cliente. Por exemplo, eu estive agora em viagem no Rio. Então, ao passar, eu estava caminhando, eu sempre fico atento a possíveis oportunidades. Eu vi a utilização de uma balança, onde ela era todo o comprimento da fachada. E isso eu nunca vi aqui em Fortaleza, em nenhum outro local. Para a gente conseguir visualizar melhor como que é isso, uma balança... Balança a gente chama de plataforma onde os operários vão estar de forma segura para subir e descer. E essa balança, essa plataforma é elétrica, para não utilizar tanto a força do operário. Sim. Nisso ele consegue de forma segura já executar toda a fachada. Atualmente é como? Desce uma coluna, terminou, sobe, desce na outra, até terminar tudo. Aí ali eu já faço um vídeo, já coloco no Instagram, começa a ter alguns comentários. Cara, eu nunca tinha visto isso, como é que eu faço isso? Aí eu crio não somente uma oportunidade de fechar um negócio com o cliente, como também de outros engenheiros pedir uma consultoria para melhor entender como funciona. Você disse que não tem uma equipe de marketing, ou seja, você não tem essa orientação do outro lado profissional, mas não. Onde que você busca isso? Como que você enxerga que isso é tão importante? Porque tem empresários com toda a equipe e tal, mas ainda assim não acha... ou importante está aparecendo, ainda em pleno 2025 praticamente, não tem essa mesma visão extraordinária que eu acho que você tem. As ideias acabam surgindo naturalmente, né? Como eu vejo, daqui a uns 5 anos, eu vendendo parte do grupo, né? Criando franquias também, né? Todos esses segmentos que eu estou criando, acabam surgindo naturalmente. Situações que acabam despertando de como apresentar melhor a minha empresa, tá entendendo? De como apresentar melhor os meus serviços, então surgem naturalmente. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é também aonde a gente senta, né? Além da CDL, eu faço parte da ADVB, que é uma associação focada em marketing e vendas. Eu sou um dos diretores. Achei bem legal. Né? Eu sou diretor de engajamento. Então, a partir do momento que você senta com várias pessoas Sim. que estão ali com o mesmo objetivo empresarial, querendo vender, divulgar, isso acaba surgindo naturalmente, né? Permitindo essas ideias acontecerem. Como também eu faço algumas viagens empresariais, né? Eu estive agora em Londres, conhecendo o mercado de Londres, algumas empresas. Estive em Paris, em Amsterdã, em algumas cidades da Espanha. Então, eu busco também visualizar como o mercado está acontecendo em outros locais. Perfeito. Como é que você define hoje o seu sucesso? E quais são os seus principais objetivos para o futuro? Bem, o meu sucesso eu defino fazer o que gosto, tá entendendo? O sucesso para mim, eu entendo que você fazendo todo dia o que gosta, você já acorda com tesão de trabalhar. Com certeza. Tá entendendo? Então, como eu encontrei essa alegria de todo dia fazer o que eu amo, né, que é trabalhar com a engenharia, ser professor, eu adoro ensinar, eu também sou perito, né? Eu gosto de realizar perícia, eu gosto de dar solução para as coisas, analisar, investigar e dar uma solução. Então, isso aí eu encaro como ter sucesso, fazer todo dia o que você gosta. E o que vier depois, né, é uma consequência, tá certo? Soares, nosso tempo está quase chegando ao fim, mas antes que ele encerre,
dá uma dica, um conselho do Soares, fora do âmbito da construção civil, para quem é gestor, ainda não chegou lá no patamar do Soares, ainda não está nessa régua ainda, mas que tem algumas dificuldades de gestão e que quer chegar lá. Primeiro, identificar o que gosta de fazer, tá certo? Às vezes, você pode pensar, mas isso não dá dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Você pode fazer o que for, mas se você fizer ele de forma correta, produtiva, de forma segura, com qualidade, o dinheiro vai vir. E eu vou só te cortar um pouquinho, porque essa questão do dinheiro, eu vejo tanta gente dizer, mas é besteira. Mas não sei o quê, tem que ter dinheiro, tem que... Gente, quando a gente entende o nosso propósito e coloca naquilo que a gente faz, o dinheiro é realmente, de fato, uma consequência. Isso é incrível, não é besteira. Ou é irrelevante isso que você está falando. É muito incrível. Hoje eu estava no evento para mulheres mais cedo e foi falado justamente isso. Que os profissionais de sucesso são aqueles profissionais que fazem o que amam. E o dinheiro é consequência, né? E é uma tecla que eu bato muito. Eu nunca vi um trabalhador que se dedica não obter sucesso. Né? Você vê, assim, muitas pessoas, até muito bonita a sua história, Soares, parabéns. A gente, assim, fica impactada. Eu tive mais conexão com você agora, na viagem que a gente fez, né? Da CDL Jovem. E eu, particularmente, fiquei encantada com a sua história. Tanto que quando eu cheguei para a Priscila, eu falei, vamos entrevistar o Soares. Não foi assim não. Ela chegou, amiga, a gente tem que entrevistar o Soares. Olha aí, ele boa. É isso, ele é aquilo, tem várias empresas e tá, a cabeça dele funciona assim, rapaz, já tem que levar pro estúdio. Só a conversa, poucos momentos que a gente teve ali, e não só comigo, eu percebi que você também fazia questão de, na viagem, também auxiliar e orientar outros empresários. Sim, eu acho que aqui mesmo, eu acho que aqui mesmo no podcast, a gente enxergou esse seu propósito, né? Tem todo um propósito por trás dos seus projetos. Não é só a atuação, muito menos o dinheiro, mas é ajudar, é orientar, trilhar aquele caminho, né? Seja pro síndico, seja pro jovem engenheiro. É muito bacana. E eu tinha cortado, Soares, pode continuar, Soares, por favor, as suas dicas de gestão. E aí o que acontece? Você precisa também entender qual é o seu propósito, como você quer ser lembrado, né? É uma coisa que eu trabalho muito. Tipo assim, hoje, o Soares morrendo, como ele vai ser lembrado? Tá entendendo? Então, para aquele cara que quer começar agora, quer investir, primeiro, identificar o que ele gosta, depois disso, mapear o que ele precisa para poder colocar em prática e realmente focar. A disciplina, o foco, né, a persistência, tudo isso faz parte para alcançar o que realmente ele tem como objetivo. Então, para de pensar, isso não vai dar certo. E se acontecer isso, tá entendendo? Um exemplo agora é um investimento alto que eu estou fazendo na cidade de Itapoca, construindo um aquapark, né? Que lá vai ser o Soar Aquapark. Queremos ir, viu, Soares? Já estão convidados. E aí, já temos lá o nosso boné, né? Com certeza. Eu identifiquei que realmente precisa dessa área de lazer, né? Precisa realmente desse investimento na cidade. E aí, quem me garante que vai dar certo, né? Se eu fosse pensar dessa forma... Pelo contrário, eu já comecei pedindo a Deus que Ele abençoe e sabendo que vai dar certo. Se deu certo, vai dar certo. Já deu certo. Então lá vai ter o quê? Vai ter a parte de um restaurante, vai ter palco, porque nós vamos ter bandas também, vamos ter eventos, vai ter momentos para alugar para aniversário, casamento. Vai ter uma piscina, essa piscina ela tem um tamanho de 20 metros por 13. Vai ter brinquedoteca, onde nessa brinquedoteca os nossos próprios brinquedos vai ser personalizado com o nome do Soar Aquapark. Porque o meu cliente, a criança que está ali brincando, quando ela vai embora, ela quer levar o brinquedo. Então o pai vai ter a oportunidade de ir na lojinha e comprar o brinquedo que tem na brinquedoteca. Aí os banheiros, cozinha, né, bar. E a segunda fase do projeto é ter apartamentos na parte superior, onde a gente vai hospedar os nossos próprios clientes. Entendendo? Então, é um investimento que,
se eu fosse analisar, será que vai dar certo? Não. Foco é esse, isso é que eu espero, o que é preciso, vamos colocar em prática e vamos correr. É isso aí. Você falou na questão de Deus, né? Como é que você utiliza a sua fé hoje como empresário? Nós que somos desse ramo, a gente tem que ter muita fé em Deus, né? A a gente fé é às vezes imprescindível. precisa colocar o pé e depois Deus coloca o chão. A sua vida, ela sempre foi baseada em muita fé? Sim, desde criança, a minha mãe já levava tanto eu quanto meu irmão para a igreja evangélica, né? Nós éramos da presbiteriana, primeira igreja presbiteriana de Itapoca. Quando eu fui para Sobral, aí eu fiz parte da Bethesda. Quando eu vim para Fortaleza, eu fui da Batista Ágape, ali na Parquelândia. E ao me mudar aqui para o Papicu, eu comecei a fazer parte da CN, né? Então, assim, você precisa sempre colocar Deus na frente, mas você precisa também fazer a sua parte, né? Você precisa saber como se comunicar com o Senhor, você precisa também andar como Ele pede que o ser humano, né, conforme já diz a Bíblia, ande. Então não é somente eu pedir, mas é eu também fazer a minha parte, para que Deus possa se agradar e assim a gente andar de mãos dadas, né? É pedir uma direção a Deus e seguir em frente, né? Que é tudo pedir dá a certo. direção, fazer a sua parte e juntos seguir em frente. Sim, Perfeito. com certeza. Eu Soares, falei sobre a fé, só te cortando rapidinho, porque muitos momentos, principalmente no início, é só o empresário e Deus mesmo, né? Muitos momentos difíceis a gente não pode nem compartilhar Sim. com os nossos colaboradores, para não enfraquecer o nosso Sim. time. Então a gente tem que ter uma mente, uma fé muito boa mesmo. Sim. E também a questão da vida saudável, né? Que é muito importante. A gente tem que estar com a mente muito boa, ter saúde para a gente conseguir aguentar esse rojão. Principalmente você que tem uma rotina aí muito corrida, né? Com aulas, palestras, que ele também é palestrante, Isso. né? Inclusive, você vai dar uma palestra, né? Depois daqui. Eu vou dar uma palestra agora à tarde, já tem uma também próximo mês no IFCE de Morada Nova, né? Que a gente vai levar sobre patologias em edificações. Então, sempre a gente está em contato com os alunos, sempre está em contato aí com não somente com o cliente, né, do produto da construtora, mas também na área educacional. Eu acho que os dois se complementam, né? A teoria tem que estar alinhada à prática. Então, se eu tenho um instituto de educação para colocar a teoria envolvendo também a minha própria experiência prática, eu consigo ter uma performance melhor na própria construtora, alinhando a teoria à prática. Infelizmente, né, Priscila? Infelizmente mesmo. Esgotou. Eu estou me sentindo muito honrada com a sua presença. A gente acabou de chegar de uma missão empresarial, onde a gente teve várias palestras com grandes gestores, e eu continuo na mesma vibe aqui com outro grande gestor, Sim. né, que vem gerando muito emprego aqui também para nossa região. E que agrega, né, com o âmbito educacional também, que é muito importante. Soares, muitíssimo obrigada pela tua presença, pela tua disponibilidade, que a gente sabe que não é fácil, o teu tempo é muito corrido. Me sinto muito honrada também, igual a Raiz, em tê-la aqui no estúdio. Muito Obrigado obrigada. a vocês, viu? É muito bom compartilhar, né, as nossas experiências, as nossas vivências, para que realmente acione gatilhos em outras pessoas. Então, meu muito obrigado pela oportunidade e sucesso. E nós vamos ficando por aqui até o próximo episódio, não é isso, Priscila? É isso aí. Segue a gente lá nas redes sociais, @podcast As Sócias, no Instagram, no YouTube. Divulga e vem ser feliz com a gente. Até o próximo episódio. E nós também estamos no ar, na Web TV, CBTV Play. Então, quem não conseguir assistir pelo YouTube, pode assistir por lá, não é isso, É Priscila? isso aí. Deixar também um alô aqui pro estúdio Luminous Play, pro Éder Machado e pro Gabriel também, que sempre nos auxilia com muita atenção e presteza. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima semana. Até a próxima.